E ontem foi a vez do Primeiro-Ministro Miguel não poupar nas palavras e dizer que faltou bom senso aos juízes do Tribunal Constitucional. Qual é a tua opinião? Bem, eu acho que falta de bom senso podemos atribuir a todas as partes. A interpretação que os juízes fazem da Constituição, à insistência do Governo em tentar fazer passar leis que já supõem que vão ser declaradas inconstitucionais e ao texto da própria Constituição, que aí é que eu acho que está a falta de bom senso da Constituição de 76, feita por uma conjuntura que não é a mesma passados 40 e tal anos. Agora, eu acho que é preciso primeiro desdramatizar a questão e depois focá-la no essencial. Desdramatizar quer dizer que é normal que haja um conflito de interpretações de Constituição e que haja um conflito de governabilidade do Governo com o Tribunal Constitucional. Acontece em todos os países onde existe separação de poderes. A separação de poderes obriga o Governo a acatar as decisões do Tribunal Constitucional, mas não o obriga a não as criticar. O Governo, quem quer que seja, estamos perante um tribunal que faz uma interpretação política e é mais do que legítimo que haja quem discorde da interpretação política do tribunal. Ou seja, concordas pelo menos com o PSD, o Governo, quando dizem que não é uma questão do texto da Constituição, mas da interpretação da Constituição, tornando o assunto claramente político? Sim, em termos de decisão eu acho dos que juízes. sim, mas não era bem isso que eu estava a dizer. O que eu estou a dizer é que não é nenhum crime de lesa majestade criticar as decisões do Tribunal Constitucional. Quando eu vejo o António José Seguro a dizer que pela segunda vez o Governo ameaça e faz não sei o que ao Tribunal Constitucional, eu acho que ele não está a ver bem as coisas, sinceramente, porque isso é próprio da democracia. Mas é uma questão ou não de colocar o ónus da responsabilidade do que possa vir a acontecer ao país sobre o Tribunal Constitucional? Não é. É uma discordância. Fala-se nomeadamente na possibilidade de isto levarmos a um segundo resgate? É uma discordância perfeitamente normal. Agora, indo ao foco da questão, o foco da questão é esta. Há um número-chave na economia portuguesa, 8 mil milhões de euros. Exato. 8 mil milhões de euros é, em média, aquilo que o país tem de déficit todos os anos. Ou seja, o Estado tem menos 8 mil milhões de euros do que o que necessitava. E 8 mil milhões de euros é também o número do serviço de dívida pública que o país paga atualmente. É o segundo Ministério do país. Todos os anos, no Orçamento Geral do Estado, 8 mil milhões de euros é para pagar a dívida que temos. Não amortizar a dívida, o serviço da dívida, os juros e algumas amortizações parciais. Portanto, esta é a questão-chave. A medida, por exemplo, da mobilidade especial era o primeiro corte transversal na estrutura do Estado. Ao contrário dos cortes que têm existido, que são sempre horizontais, por exemplo, diminuir os salários a todos, diminuir as pensões a todos, diminuir os subsídios a todos, que eram cortes horizontais e mais ou menos cegos, que não atingiu o essencial. O essencial é reduzir o Estado à sua capacidade financeira. Esta era uma medida que atingia a estrutura do Estado. Foi chumbada. Muito bem. Eu não contesto se legitimamente, etc. Foi chumbada. Era uma medida com a qual tu concordavas? De alguma forma. Não é tanto isso que está em causa. O que eu digo é o seguinte: se não é possível ao Estado diminuir o seu número de funcionários, se não é possível reajustar as pensões nem os salários, se não é possível terminar com as horas extraordinárias aumentando a carga horária, se não é possível nivelar as pensões do setor público às do setor privado, o Estado não pode cortar na sua despesa. A menos que haja alguém que diga acabemos com as Forças Armadas, por exemplo. Que haja alguém que tenha a coragem de o dizer. Porque senão permanece o problema. Onde vão buscar os 8 mil milhões de euros que todos os anos faltam? E onde é que vão buscá-los? Só há duas coisas. Privatizar o que resta, eu espero que não, que é a TAP, os Correios, as Águas, a Caixa Geral, ou então subir os impostos. Subindo os impostos, matam a economia. Se houver alguém que resolva esta equação e diga o Estado pode continuar a gastar aquilo que gasta até aqui, sem subir impostos, sem arruinar a economia e sem aumentar o déficit, muito bem, que diga.